Muito boa noite, seja bem-vindo ao derradeiro play-off desta época e a melhor maneira de terminar esta temporada é mesmo com uma entrevista a Jorge Jesus, o novo treinador do Sporting. Tem sido um dos principais protagonistas do futebol português, quer pela sua irreverência, quer pelas declarações que por vezes geram polémica. A verdade é que Jesus não deixa ninguém indiferente e o mês de junho de 2015 começou com uma bomba futebolística ao trocar o Estádio da Luz pelo Estádio de Alvalade. Se a rivalidade entre os dois grandes de Lisboa já existia, esta transferência veio acicatar ainda mais as tensões entre Águias e Leões. Jesus promete um Sporting na luta pelo título e o sócio 3289 já disse que não há dois, mas sim três candidatos ao título em Portugal. O programa de hoje vai ser todo ele passado à conversa com Jorge Jesus e também, naturalmente, com os comentadores play-off Manuel Fernandes, Rodolfo Reis, António Simões e Rui Santos. Jorge Jesus, muito boa noite. Muito obrigado pela sua presença e por preferir uma vez mais o play-off. Jorge, no dia 1 de junho de 2014, há um ano, um mês e 4 dias, estava aqui connosco como treinador do Sport Lisboa e Benfica. Hoje está como treinador do Sporting. Imaginava que isso fosse possível? Em primeiro lugar, boa noite. Como disse, e bem há um ano estava aqui, volto a estar aqui, a minha primeira entrevista depois daquela época. Tenho todo o prazer de estar aqui porque este painel é um painel feito por gente do futebol, antigos jogadores de futebol, antigos treinadores que têm uma linguagem que é o futebol e por também dois jornalistas, mas mais particularmente pelo Rui, também um jornalista de muitos anos, de que é o desporto e, neste caso, o futebol. Portanto, é com todo o prazer que estou aqui. Respondendo à sua pergunta... Dava para imaginar? Não dava para imaginar. Não dava para imaginar, nem quando acabou esta temporada dava para imaginar que poderia ser treinador do Sporting. Foi tudo muito rápido, de um momento para o outro, que aconteceu. Já vamos analisar melhor esse processo. Muito rapidamente, como é que foi o seu mês de junho? Foi normal, foi a pensar, como faço sempre em relação não só ao final da época, mas também à pré-época, neste caso que o Sporting não fugiu à regra. Mais trabalho, como é óbvio. Uma coisa é tu seres treinador de uma equipa 1, 2, 3 anos, outra coisa é entrar numa casa que desconheces. Portanto, andar à procura de conhecer muito melhor o que é a realidade do Sporting e para isso tenho que me esforçar, tenho que trabalhar mais, tenho que entrar, como tenho feito nestes dias, entro às 7 da manhã na academia e saio às 8 e 9 da noite. E, portanto, o meu trabalho tem sido assim. Jorge, já vamos continuar a conversar. Vamos à questão de televoto de hoje, que é a seguinte. Com Jorge Jesus, o Sporting é o mais forte candidato ao título. Se considera que sim, marca o 760-300-171. Se pensa que não, é o Benfica, liga o 760-300-172. Se acredita que não, é o Futebol Clube do Porto, liga o 760-300-173. O custo de cada chamada é de 60 cêntimos mais IVA. Já regressamos a seguir um curtíssimo intervalo com muitas perguntas a Jorge Jesus. Até já. Seja de novo bem-vindo ao derradeiro play-off desta época. Como convidado temos hoje nada mais nada menos que o novo treinador do Sporting Clube de Portugal, Jorge Jesus. Jorge, vamos então à nossa conversa. Relativamente à notícia que caiu que nem uma bomba no panorama futebolístico português, a sua passagem do Benfica para o Sporting, como é que tudo isso se precipitou e como é que viveu as emoções dessa mudança? Vivi normalmente e naturalmente, tenho muitos anos de futebol, sei que a minha vida como treinador está sempre dependente quando as épocas acabam de poderes mudar de clube ou não. Portanto, foi uma situação que eu não pensava. Não é uma mudança qualquer, não é? Porque não é uma mudança qualquer, mas eu terminava o meu contrato, portanto eu não tinha contrato. Portanto, sabia que ou continuava no Benfica ou saía do Benfica, não havia outra solução. E pronto, e acabei por sair. E porquê que não continuou no Benfica? Porquê é que eu não continuo no Benfica? É assim, eu durante estes 6 anos senti sempre um treinador desejado no Benfica. E neste último ano não senti, e senti que me apareceu um clube que me desejava
e como tal, tomei essa opção. Portanto, foi um processo, não foi uma coisa momentânea. Sentiu que ao longo deste último ano houve um maior afastamento? Sim, ao longo do ano, e a gente trabalha, não é? São 12 meses, 11 meses a trabalhar. Eu tenho muita experiência do futebol e sei perfeitamente, não é? Quando tu podes ser desejado ou não. E pronto, e tive que tomar uma decisão, mas este é um tema que eu não quero abordar especificamente, vou ter tempo de eu falar, mas neste momento não quero falar mais daquilo que já acabei de dizer. Treinar o Sporting sempre foi um sonho seu ou estava dentro dos objetivos que tinha? Não, nunca foi um sonho. Eu, como treinador, os meus sonhos, se me perguntasse quando eu estava no Braga, se eu tinha um sonho de treinar os 3 grandes, claro que sim, não é? Agora, depois de ter chegado ao Benfica, não sabia que poderia ter essa possibilidade de treinar o Sporting, mas quando ela surgiu, e quando vi tanto desejo de me contratar, vi que as pessoas me queriam, não hesitei. Nem hesitei, nem discuti nada, veja lá. Foi fácil a... Nem discuti nada, nem verbas discuti. O que é que me querem oferecer? Isto está feito. Nem discuti nada. Mas tinham outras propostas. Claro. Tinha propostas fora de Portugal, como é óbvio, não é? E propostas de... Não há comparação possível. Propostas de bons clubes, não tinha as propostas daqueles grandes clubes que normalmente lutam para ganhar Champions, não é? Esse é um dos meus sonhos, pronto, esse naturalmente é um dos meus sonhos, não é? Porque já ganhei tudo em Portugal, tive em 2 finais da Liga Europa, nunca fui a uma final da Champions, portanto posso sonhar com isso, não sei se alguma vez vai acontecer. Foi o entusiasmo do imagina respondendo. Mas se tivesse que olhar pela escolha desportiva ou pela uma carreira financeira neste momento, seguramente tinha ido para o estrangeiro porque tive propostas, se eu disser, se calhar você nem acredita, diga. E 6 milhões neto, 8 milhões neto. E portanto, sabendo que em Portugal portanto, a proposta do Sporting não se aproxima sequer disso. Mas vocês sabem que em Portugal, enquanto no estrangeiro aquilo que tem que se descontar é uma coisa que em Portugal desconta-se outra. Em Portugal desconta 60% do que ganho. 60% do que ganho. Para o Estado Social, se fossem todos como eu, isto estava bem. Jorge, podemos concluir então que foi o entusiasmo de Bruno de Carvalho que fez o clique, que o convenceu? Não, foi o entusiasmo, sim, exatamente, foi o entusiasmo do sentir que me queriam, foi tudo muito rápido e portanto eu senti que as pessoas... Era este treinador que eles queriam, era este treinador que queriam fazer tudo para ter no Sporting e eu em 2 dias resolvi praticamente a questão mais emocional, o facto do seu pai ser um sportinguista, em algum momento tocou-lhe? É óbvio que sim, não é? Mas isso, claro que o problema, entre aspas, o sentimental também teve alguma influência, como é óbvio, não é? Mas neste caso eu quero falar mais na relação profissional e menos sentimental. Meus senhores, vocês estão, obviamente, são livres de colocar questões e também de abordar o Jorge Jesus. Quero só aqui referir que sobre a saída de Jorge Jesus do Benfica, Luís Filipe Vieira disse à SIC que Jesus saiu porque quis sair, mas acredita que um dia ainda vai voltar a falar com o antigo treinador do Benfica. Ele entendeu que devia sair do Benfica. Não fui eu que disse vai-te embora. Ele entendeu que devia sair do Benfica. E aí nós respeitamos. Poderá dizer que era de outra forma. Não sei, foi ele que escolheu a forma que quis. Há uma relação de 6 anos que
não vou esquecer ele nem eu. E um dia, de certeza, que ele vai telefonar para mim, vamos sentar e vamos conversar. Isso passa-se tudo. Agora o Benfica, de certeza, não vai parar, porque o Jorge Jesus nunca vai parar. Também se eu sair, o Benfica nunca vai parar. Já agradecemos publicamente o trabalho que o Jorge fez. Eu também, de certeza, que está grato ao que o Benfica também fez por ele. A reação de Luís Filipe Vieira. Jorge, um dia ainda vai ligar a Luís Filipe Vieira? Ficou aqui, apesar de tudo, uma relação de proximidade de 6 anos? Não, é assim, são 6 anos a trabalhar com um presidente do qual eu, antes de ser treinador do Benfica, já nos conhecíamos e, portanto, já tínhamos uma relação boa. E não o facto... E, normalmente, os anos que eu tive e os anos que eu também tive noutros clubes, nunca saí e continuo a ter uma boa relação com outros presidentes. Com um presidente que teve 6 anos que estive a trabalhar com ele, no qual eu também agradeço porque cresci como treinador, não é? E o Benfica também cresceu nos 6 anos que eu tive no Benfica, mas nunca vou confundir a amizade com as decisões profissionais, portanto não tenho dúvidas nenhumas em relação a isso. Relativamente, portanto, esta relação poderá estar um pouco mais afastada neste momento, mas que no futuro poderão voltar a estar mais próximos. Somos 2 pessoas civilizadas, educadas, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu, ano passado, cada vez que ia a um rival, onde um presidente que era muito amigo, que é o presidente do Porto, Sr. Pinto da Costa, sempre o cumprimentei, sempre falei com ele, porque já era amigo dele antes de chegar ao Benfica, e eu não confundo as coisas, uma coisa com a outra, portanto, não. Tem consciência que pode ser interpretado por muitos dos adeptos que a sua ida do Benfica para o Sporting é um rude golpe no Benfica? Não sei, não posso pensar que 6 anos não é fácil, não é? São 6 anos de trabalho, há uma ideia muito forte de todas as pessoas que ao longo destes 6 anos trabalharam para que o Benfica conseguisse os êxitos que teve, não é? Em termos desportivos, e ultimamente estes últimos 2 anos, nós nestes últimos 2 anos, as 4 competições que há por ano, se contabilizarmos em 8 títulos, nestes últimos 2 anos ganhámos 7, portanto, isto não se esquece, e portanto, mas eu penso que o Benfica tem tudo para continuar. Acho que a máquina está oleada, está montada para continuar a ter êxito e continuar a ganhar. Rui, força. Jorge, é um gosto mais uma vez ter-te aqui, como é óbvio, mas deixa-me dizer que os adeptos do Benfica, sobretudo, têm algumas dúvidas sobre a tua saída e certamente gostariam de saber, tu já disseste que houve um momento em que deixaste de sentir desejado no Benfica. Quando é que foi esse momento? Quando é que se fez esse clique na tua cabeça? E pergunto também se isso tem alguma coisa a ver com o projeto do Benfica, isto é, se te deram uma vez a ideia de que já não cabias no projeto do Benfica e que, de acordo com algumas coisas que saíram na imprensa, que tinha a ver com a ideia de uma redefinição do projeto em termos da aposta na formação, se a certa altura te sentiste um pouco colocado à margem e se estavam a indicar-te a porta de saída? Eu vou-te responder naturalmente e também queria... Claro que o meu passado no Benfica, com esta entrevista, tenho que falar do Benfica, mas eu quero falar no presente e no futuro, que é o Sporting. Em relação à pergunta que me estás a colocar, eu já tive a oportunidade agora aqui na entrevista de dizer a experiência que tu tens como treinador ou como jogador, sabes perfeitamente quando as pessoas te querem, e não passou, a minha decisão não passou por uma decisão política, neste caso desportiva, porque o Benfica acha, e tem todo o direito a achar, o presidente do Benfica, de se achar que tem que se mudar a política desportiva
do Benfica este ano em relação aos últimos 6 anos. E só uma vez foi falado contigo diretamente em relação à mudança da política desportiva? Não, havia vários conteúdos que nós falávamos os dois e sabíamos perfeitamente, tanto um como o outro, o que é que se queria, mas a minha decisão não teve nada a ver com uma mudança política desportiva que o Benfica pudesse ter em relação ao que era e o que vai ser a próxima. E é verdade que foi feita uma primeira proposta no sentido de reduzir a massa salarial e depois, um segundo momento, manter-te a massa salarial e reduzir-te o número de jogadores no plantel? Não é verdade. O Benfica nunca me propôs reduzir a massa salarial. Nunca. Isso não é verdade. E, portanto, oferecia-te as mesmas condições, é isso? O que posso dizer é que o Benfica nunca... E para acrescentar um pouco também mais isso, não era por aí não foi por questões financeiras que eu poderia ou não ficar no Benfica, porque os outros anos que eu renovei com o Benfica, o Presidente nunca melhorei a minha condição salarial. Nunca, foi sempre igual. Portanto, não era se eu quisesse ficar neste ano no Benfica, não, se fosse igual, portanto era igual ao que foi nos últimos anos sempre que eu renovei. Portanto, não se põe, claro. Nunca não se põe esse problema. O problema que se põe é um problema que eu acabei de dizer, a história vai um dia, se calhar, vamos falar novamente dela e nessa altura estou mais interessado em falar... Mas se deixaste uma marca forte nestes últimos anos no futebol do Benfica, tens a percepção clara que mudaste a face do futebol do Benfica nos últimos anos, em termos de mentalidade, em termos, enfim, não apenas claro dos resultados. Sim, não fui eu, foi toda uma equipa que trabalhou ao longo destes 6 anos comigo. Em 6 anos ganhar 10 títulos, estar em 2 finais, promover, voltar a ganhar a identidade que o Benfica tinha e culturalmente também o que o clube é, por exemplo, fora de Portugal. O Benfica neste momento é um cabeça de série na Champions, não é? O Benfica na Europa, tirando esta época, sempre foi a equipa que mais contribuiu em termos de pontos para o ranking, não só português como também do Benfica, como toda a gente sabe. E portanto a supremacia antes de nós chegarmos ao Benfica, toda a gente sabe. O Benfica quando eu cheguei ao Benfica, o Benfica tinha sido campeão em 20 anos, não sei se é uma vez, se é 2. Sei que foi em 2005, mas tenho a impressão que em 18 anos foi uma vez campeão. Não é? Portanto, havia um clube, que era o Futebol Clube do Porto, que era a hegemonia do futebol em Portugal. Ninguém tem dúvida sobre isso. Não é? E nestes 6 anos parou. E sentiste-te sempre apoiado no Benfica? A estrutura? Sempre. E como é que qualificas, em termos de qualidade, a estrutura do Benfica? Sempre. Foi sempre um clube que me deu tudo, a mim e a estrutura. Não é organização. Mas essa estrutura... Eu acho que é estrutura. Podemos mais à frente, se quiser, falar o que é um pouco isso da estrutura. Porque o Simões tem a ideia, e já disse aqui, que é a organização. Respondendo à pergunta, o Benfica acreditou numas ideias, porque eu antes de chegar ao Benfica já lá estava a estrutura e as mesmas pessoas. Exatamente. Mas as condições eram diferentes. Em quê? No que diz respeito ao nível, se calhar, tecnológico do próprio centro de estágio do Seixal. Vamos lá ver se a gente percebe o que é a estrutura. A estrutura, quem ganha campeonatos são vitórias. O que sustenta, o que alimenta a estrutura são vitórias. Isto não anda ao contrário. Não é estruturas que ganham campeonatos. Vitórias. É ao contrário. Absolutamente. As vitórias é que alimentam a estrutura. Sem dúvida. Porque não há estrutura sem vitórias. Sem dúvida. Porque vamos falar, o Futebol Clube do Porto, antes de nós chegarmos ao Benfica, era a estrutura que ganhava os campeonatos. São as mesmas pessoas, e porquê é que agora não ganham? Porquê é que a estrutura não ganha? Porque a equipa não ganha. Sim. Isto não anda ao contrário. Portanto, quem quiser inventar... Mas em 6 épocas ganhou 3. Também. Ou não? O Porto. Exato. Igual a ti.
Mas igual ao Benfica. Mas... Eu já sei que é quebrar um ciclo, essas coisas todas, e que custa e não sei o que dizer, mas foi igual. Exato. E agora, estás a monopolizar o Jesus, deixa-os para nós, pá, pelo amor de Deus. E eu vou-te dizer uma coisa, ó Jesus, é assim, eu escrevi aqui umas coisinhas. Em primeiro lugar, quero-te dar os parabéns. Não pelo bicampeonato que toda a gente te deu, mas quero-te dar os parabéns porque neste momento, tu és um treinador como os de antigamente. És o chefe, és o líder. É aquele que eu me entendia quando eu era jogador e via o Pedroto e sempre me identifiquei assim também como treinador. E dizia, olha, está ali o chefe, está ali está ali o Pedroto, está ali o mister, está ali o treinador. E havia aquele respeito, aquela idolatria pelo treinador, que é o que os teus jogadores neste momento têm por ti. E por isso eu te dou os parabéns. E dou-te os parabéns porquê? Porque neste momento, no futebol atual, o treinador, alguns jogadores nem dizem boa tarde nem bom dia. Passam pelo treinador e acabou. Mas dizem ao presidente ou dizem ao gestor do jogador todas as diferenças e mais alguma. E, portanto, quero-te dar os parabéns disso, porque eu gosto dos treinadores antigos. Gosto do eu quero, posso e mando. E sabes porquê? Porque quando se é treinador, qual é o principal responsável quando não se ganha? É o treinador, certo ou errado? É o único que é responsável, é o único que não presta, é o único que não vale nada. E quando ganha é devido e por todos. Portanto, eu, para mim, o treinador, e por isso dou os parabéns, porque conquistaste isto, e eu fico muito grato por isso, porque eu fui jogador, fui treinador, e sempre me revia assim, eu quero, posso e mando. E depois, se perder, perdi eu. Depois, posso estar errado, mas é o meu pensamento. Depois dizer-te o seguinte, tu tens, neste momento, como todo treinador tem que ter, e diz assim, epá, mas este gajo vive no tempo antigo. Olha, vive no tempo antigo, mas estou aqui a falar aqui. Tens o baralho, partes, dás, baralhas, partes e dás. E é isso que tem que ser um treinador. Um treinador não pode ser isso que o Benfica não lhe quis dar. Que é uma questão de poder. E aí deixa-me seguir o meu raciocínio, porque depois vou ter aqui outras coisas que se calhar os dois não fica tão agradado. E é assim, não, mas isto é a realidade, e dou-te os meus parabéns, porque não há treinador nenhum em Portugal que faça o que tu fazes agora. Nenhum. Tirando o Mourinho e 3 ou 4 por essa Europa fora. E, portanto, porque eu acho que o jogador tem que ter um respeito pelo treinador, tem que ter uma idolatria e não pode ter... tem que ter muito mais por ele do que por um presidente, pelo empresário e por aquilo que quer dizer. Mas estou-me a repetir porque eu quero reforçar aquilo que eu tenho que dizer e é assim que eu sou e acabou. E por isso os jogadores respeitam muito mais por isso. E dou-te os parabéns. Depois dizer-te assim, e dou-te mais outra vez os parabéns. Pôres o Manel Fernandes, porque não tenho a mínima dúvida, e eu peço desculpa ao Manel, mas o Manel Fernandes voltar ao Sporting, isso ainda te vem reforçar o teu poder. Porque depois do que se passou entre o Manel Fernandes e o presidente do Sporting, é impossível este presidente, e tu fizeste com que ele comesse o pão que o diabo amassou. Não tem, comeu cobras e lagartos, mas grande mérito teu, grande categoria teu. E dizer-me assim, o Manel Fernandes nunca devia ter saído de lá, que é diferente. E tu repuseste uma coisa e mais uma vez te dou os parabéns. E dizer que como é que é possível tu também pôs lá o Otávio, pá? É uma coisa... O Otávio que ainda há dias, há um mês ou 2 ou 3, conseguiu dizer que o presidente, que não sei quê, que não olhava ao futuro, que mais isto e mais aquilo. Poderes absolutos, totais, se ganhas, tens 95% total no Sporting. Se perdes, és tu que perdes. Isso é certeza absoluta e é assim que deve ser um treinador. Tinha aqui mais uma coisinha. Isso não são bem perguntas. Não é pergunta, tem aqui uma coisinha. Não. Eu já disse tudo o que tenho que dizer dos Jesus. Para mim, um treinador é isto. É o chefe. É o chefe. Está ali o homem. Que era quando eu dizia que Biel Pedro, está ali o homem. É isso que os jogadores do Benfica têm que dizer. Peço desculpa aos jogadores atuais do Sporting, já foram os do Benfica. E há outra coisa aqui que é. Eu dou-te os meus parabéns mais uma vez. E sabes porquê? Porque proibiste o presidente do Sport de ir para o banco. Eu não sei se proibiste. Mas não vai para o banco. Queres apostar comigo aqui neste programa como ele não vai para o banco? Podias transformar isso numa pergunta, que era interessante. Podias transformar isso numa pergunta. Eu podia transformar, mas eu quero dizer isto para os Jesus me dizer assim, Rodolfo, isso não é verdade.
Rodolfo, eu não sei, porque eu gosto destas coisas diretas. Para terminar e dizer, portanto, quando eu disse isto tudo, tu alcançaste um respeito muito, muito grande da minha pessoa. Da minha pessoa. Porque, na realidade, o Lobás o Manel, o Lobás o Otávio, é sinal do treinador antigo. E o treinador antigo não é o dizer da sua sapiência, da sua sabedoria, não. É do seu mandar. Eu mando. Quem é que joga? Quem tu convocas. Quem é que pões a jogar da maneira que tu queres ou não queres as equipas? És tu. Não é o... Estou quase a acabar. Não é o empresário que vai falar com o presidente e o presidente vai falar com o diretor do departamento de futebol para o departamento de futebol dizer este tipo tem que jogar porque há um clube que quer comprar e que quer vender. Portanto, companheiro, é assim. Parabéns. Jorge, no meio de tantos pontos apontados pelo Rodolfo, por onde é que é começar? Não, o que eu queria dizer é que não pode deixar dúvidas nenhumas que quem manda no Sporting Clube de Portugal é o presidente Bruno Carvalho. O presidente está acima de toda a gente. Tudo o que eu peço e aquilo que eu pedi foi sempre em sintonia com ele, abordando, como é óbvio, aquilo que eu achava que era importante, o melhor para o Sporting, neste caso o melhor para ele e o melhor para mim, e o presidente do Sporting, se entender que tem que ir para o banco, vai, porque quem manda é ele. Vai para o banco? Se entender que vai, ele é que decide. E tu aceitas isso? Qual é o problema? Qual é o problema? Não é os dois que eu conheço, então já retiro o que eu disse há bocado. Mas retiro já o que eu disse há bocado, retiro tudo. Isto é, pompom, queijo. Há uma coisa que eu te digo, dou-te os meus sinceros parabéns, que o treinador é isto. O treinador é isto, é o que tu és. Agora, se o Bruno for para o banco, já retiro o que eu disse. Já fica 50%, companheiro. 50%. Atenção. Portanto, essa não é uma questão que o incomode particularmente a presença de Bruno Carvalho no banco. A questão aqui é perceber quem é o responsável por... E quem toma as decisões. O responsável por quem toma as decisões e quem tem que tomar decisões como presidente e eu como presidente tem que tomar... como treinador de futebol, não é? E como treinador da equipa e portanto... Como o chefe, não é cada um no seu galho, porque o presidente não tem que ir para o banco. Eu estou há pouco tempo, estou a conhecer o presidente do Sporting, estou-me a relacionar muito bem, é um homem com muita dinâmica, muito apaixonado, um pouco parecido comigo e de certeza que nos vamos entender muito bem. Se ganhares, Jesus, não vamos meter aqui as coisas assim. Jesus, é assim, se tu ganhares vais ter ali um amigão dos diabos. Se tu não ganhares, em todo lado. Não, mas é diferente. Há pessoas. Olha, tu tiveste um presidente no Benfica, não é, Manel. E eu digo-te uma coisa, Manel, tu agora és empregado do Sporting, tens de ter um bocado de cuidado com... Há uma coisa que eu te vou dizer, o que estás a dizer não é real. Porque há uma coisa, há presidentes que sabem da sapiência do treinador, da categoria do treinador, da sua liderança, de tudo aquilo que ele é como comandante, que é o que tu és, e, não ganhando por isto ou por aquilo, confiam 1001% por ti. O presidente do Sporting, até ao momento, fez tudo ao contrário. Até ao momento. Não quer dizer agora... Não me importa aquilo que o presidente do Sporting fez. Mas é o que fez. Tu não podes agora dizer-te que ele agora estás numa lua de mel. Estás numa lua de mel. Claro. Estás numa lua de mel, não podes dizer o presidente do Sporting é assim. Não, o que ele tem demonstrado é totalmente o contrário do que tu estás a dizer. Sim, certo? Agora, é as vitórias. Agora deixa-me dizer uma coisa. Eu acho que aqui é a questão orgânica, que é, vamos lá ver, o treinador Jorge Jesus tem hoje um poder que os treinadores anteriores do Sporting não tinham. Absolutamente. Isto é, do ponto de vista da escolha dos jogadores... É o que eu estou a dizer. Tu estás a dizer o que eu disse. Decisões. Se calhar por outras palavras mais meiguinho, estás a ser meiguinho, estás não sei o quê. E o que eu disse foi igual. O Jesus é, e muito bem, e muito bem... O que me parece é assim. Vamos lá ver. Tu és digamos, o líder de um projeto do ponto de vista desportivo. E escolheste, para trabalharem contigo, as pessoas que tu achas que têm capacidade para de fazer parte da tua equipa. Mas quem a escolheu? Ele, claro. O chefe. E eu acho que muito bem. Muito bem. O chefe. Estas escolhas do Jorge demonstram que
que se está a preparar para a guerra, se bem me faço entender, isto é... Mas ninguém tem A próxima época vai ser uma guerra. Oh, Rui, espera aí. Mas deixa-me eu deixo-te acabar. Mas estás a confundir alhos com bogatos. Eu deixo-te acabar. Mas estás a confundir alhos. O chefe é ele. O chefe é ele. E o outro, que era chefe, o presidente, vai gerir o clube. Mais nada. O chefe é ele. Mais nada. Mas obviamente. Mas deixa-me. Tem que haver coabitação entre o treinador, o presidente. Não tem que haver sempre. Tem que haver coabitação. Mas não tem que haver sempre em todos os clubes. E, portanto, o que está aqui, claramente, é que o Jorge vai para o Sporting e, certamente... Com poderes diferentes de todos os outros. Diferentes. Absolutamente. E, portanto, eu já o disse aqui. No futebol passa a ser o patrão do futebol. E bem. Isto não quer dizer... E é o que mais sabe. Isso, aliás, faz com que haja... digamos, em termos de responsabilidade, a responsabilização agora do Presidente é maior, como é do Jorge, como vai ser do Otávio. Para coabitar tem que saber respeitar... O Otávio vai fazer o quê para o Sporting? Explica-me a mim. O que é que vai fazer? O que é que vai fazer o Otávio para o Sporting? O Otávio vai para o Sporting, muito bem, que é um homem... Vai para lutar pelo Sporting, e muito bem, porque o Otávio é um homem que se dedica de alma e coração, portanto, a um projeto, e vai ser um braço direito ali para os Jesus. Vai dar o peito às balas. Vai dar o peito, e bem. Deixa-me ouvir a opinião do Jorge. Jorge, quando pensou em Otávio Machado, porquê é que o escolheu como homem forte do futebol? O Otávio é um homem de futebol, é um homem que tem ideias muito próprias e é um homem dentro de uma estrutura no qual eu e o Presidente achávamos que era melhor para definir uma estrutura nos que pudesse ajudar, que pudesse partilhar as ideias da equipa. O Otávio tem todos os requisitos para isso, porque já foi treinador, já foi jogador. Grande jogador. É um homem que hoje em dia já era um bocadinho também de jornalista, já faz parte da comunicação de uma televisão, portanto é um homem... É bem jornalista. Mais ou menos jornalista. São coisas diferentes. Portanto é um homem com um conhecimento muito profundo do dia-a-dia do que é gerir uma estrutura de futebol. Claro que não é um homem com conhecimento de serviços administrativos, para isso estão lá outras pessoas. Claro. Mas é um homem com muito conhecimento do que é montar essa tal estrutura ou essa tal organização de futebol, onde eu achava que era importante com também a vinda do Manel. E, portanto, dentro desta ideia, o Presidente do Sporting achou também por bem, porque se ele não achasse por bem, ele é soberano e ele é que manda, portanto, não está em dúvida disso. Acreditou também nestas duas pessoas. No fundo, foi um regresso. Ele foi um regresso ao Sporting, o Manel foi um regresso ao Sporting e o Otávio, que já tinha sido treinador do Sporting, foi um regresso ao Sporting. Portanto, são tudo pessoas que estão conectados em relação ao trabalho durante alguns anos no Sporting, com muita capacidade, e o que faz a diferença numa estrutura, numa organização, o que faz a diferença, e quando se fala em estrutura, são pessoas. Ter as pessoas no sítio certo, com capacidade para poder gerir a ideia que a gente quer. Mas isto não é a estrutura. Quando se fala em estrutura, a organização parece que isto é um bicho de 7 cabeças, mas não é. A estrutura são pessoas. Portanto, quis munir o Sporting de experiência. E de sabedoria, não só experiência. Porque está fechada a equipa? De experiência e de sabedoria. A estrutura está fechada? Está fechada. Não é inédito. Agora, respondendo um bocadinho ao Rodolfo. Isto deu um impacto muito grande. O Presidente do Sporting ir para o banco e... Foi a época... O Pinto da Costa também ia no início. Ora, está. Não é inédito o Pinto da Costa e outros presidentes também foram muitas vezes para o banco. Portanto, agora, o Jesus sabe que o Presidente, se quiser ir para o banco, está lá, mas ele é que manda lá tudo. Portanto, é uma situação, se calhar, que o Presidente já disse publicamente, que se calhar irá mais vezes
para fora do banco, mas quando lhe apetecer vai para o banco. Mas o que ele diz não se escreve. O que ele diz não se escreve. Tenho a certeza absoluta. Eu queria fazer... Tenho a certeza absoluta. Porque aquilo que eu conheço do Jesus, tenho a certeza absoluta que o Presidente não pode ir para o banco. Porque não é o Jesus. Se o Presidente for para o banco, não é o Jesus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é, Jesus. Aquilo que é o conceito que eu tenho de ti, Jesus. Deixa-me acabar. Fala lá, o Manel é que tem de interromper. Foi o Manel. Deixa-me acabar. Não vai desistir. Para passarmos a outro tema. Claro, outro tema. Eu tenho uma forma de trabalhar que é muito em sintonia com todos os presidentes onde eu tive. Normalmente sou eu e ele. E este não vai fugir à regra. Claro. Sou eu e ele. São 2 em 1. Mas, por exemplo, não o assustou, por exemplo, os episódios diferentes do Bruno Carvalho, do presidente do Sporting, com o Marco Silva, ao longo da época? Isso, por exemplo, não o assustou? Quero falar, não me interessa muito falar do passado do Sporting, interessa-me falar do presente e do futuro e também o meu passado. Já falámos aqui um pouco nele. Portanto, não me interessa aquilo que cada um... tem a responsabilidade, cada um tem a sua forma de trabalhar, eu tenho a minha. E, portanto, a minha forma de trabalhar é esta. E o Presidente do Sport deixou por bem que eu era o homem certo para trabalhar com ele. E aceitei, como eu lhe disse, fácil, e estou muito entusiasmado neste novo projeto. Vamos a questões... O Simões, primeiro o Simões, depois eu faço as minhas primeiro dar perguntas. as boas-vindas ao Jorge Jesus, que é um prazer recebê-lo aqui. Primeiro uma pequenina consideração em função daquilo que me parece ser um pequeno conflito entre o que é estrutura e organização. Primeiro, eu acho que é sempre a organização, porque é com a organização que se cria a estrutura. Claro. Esta é a minha opinião. Claro. Primeiro a organização. Exatamente. Não se pode pôr ao contrário. Claro. E já aqui senti isso. Sabes uma coisa? Eu não quero cortar o Simões, mas há uma coisa que é a organização que o Simões se refere. Não, isto tem que ser explicado para as pessoas que não estão a ver. Há uma coisa, a organização são os homens que organizam e a estrutura depois, o Simões tem medo, porque a estrutura engloba muitas coisas. Eu não tenho medo de nada. Não, eu sei que é... Olha, eu vou dizer, a estrutura, não, a organização e a estrutura. Eu não tenho medo de nada. Eu sei que não tens, foi uma palavra que eu errei agora ao dizer, errei. Mas há uma coisa que eu te vou dizer, estrutura, há um medo que não é teu, mas há um receio das pessoas que a estrutura engloba a arbitragem, engloba... Vamos falar as coisas corretas, sérias e honestas, porque não vamos estar aqui a enganar, nem a esconder nada de ninguém, ok? Ok? Organização e estrutura. A estrutura engloba isto tudo. E vocês não querem falar de estrutura, porque engloba isso. Agora podes falar. Podes falar e dizer o que quiser. Reparou-se que estás bastante familiar com isso. Não, e tu também. E vou-te dizer mais. Nunca te ouvi dizer mal do Benfica. Nunca. Eu já disse mal do Porto. Mas isso cada um não, porque tu defendes o Benfica porque és muito conivente com o Benfica. Rodolfo, deixa lá o António. Eu sou conivente. Sou independente. Não és independente. Até és familiar de alguém do Benfica. Neste caso que é o Presidente. Não é? Então pronto. Posso falar ou não? Podes falar, mas é verdade. És tio do Presidente do Benfica. Portanto, não é bem assim. Não é bem assim. Eu só queria confundir. Não estou a confundir. As pessoas têm que saber o que é. Deixa-me completar a ideia que ambos estão a ter. É aquilo que eu acabei de dizer há bocadinho. A organização é escolher as pessoas para a estrutura. Absolutamente. É o que eu acabei de dizer. Mas houve aqui alguma pequena inversão. Tens medo de dizer que a estrutura engloba muitas coisas. Podes falar ou não posso falar? Engloba muita coisa. Eu proponho que se faça um play-off só para ele. Não quero. Se for preciso até sair do play-off. Não quero. Fala. Não é preciso ter aqui alguma correção nisto. Vamos embora. António Simões. E dizer isto, que de facto é visível que é através de pessoas, num critério de escolha de pessoas, que se cria essa organização e que depois se monta a estrutura. Este é o meu entendimento. Desempenhei funções a esse nível e, se me permitem, conheço o modelo. Às vezes erra-se porque escolhe-se mal as pessoas. Mas, ainda sobre a organização, eu fui por esta questão ao Jesus com toda a transparência, não há aqui artimanhas, não há nada. Dizer-lhe o seguinte: um amigo teve a experiência de fazer Benfica, no qual foi, digamos, parceiro, partilhou, aquilo foi um reconhecimento público da sua parte, e justo. Isso só revela a sua independência e a forma de ver.
da competência dessa organização do Sport Lisboa-Benfica. Sem dúvida, dito por si, das melhores organizações que teve a oportunidade de trabalhar. E a minha questão é esta, e olhando para o futuro, porque o meu amigo parece muito mais interessado em falar do presente e do futuro do que do passado, e eu vou direito ao futuro, que é, se encontrou essa organização ou não no Sport, em primeiro lugar, se todas estas pessoas que estão a entrar no Sporting têm a ver com essa ideia de organização, através até de uma própria experiência que teve no Benfica, e se ela não existe, se quer implementá-la, parece que sim, com a nomeação dessas pessoas, e quanto tempo é que leva? Quanto tempo é que leva a criar toda essa organização e toda essa cumplicidade, não foi esta a palavra, mas é igual, sim, das pessoas que criou à sua volta. E terminando dizendo isto, que tem a ver com as pessoas que vão fazer parte dessa organização, no caso do Manuel Fernandes e do Otávio. E dizer isto. No que diz respeito ao Otávio, parece-me muito mais ser uma atitude protetora a evitar o desgaste do treinador do que uma inovação ou uma modernidade. Esta é uma opinião apenas pessoal. Não é uma crítica, de maneira nenhuma, mas é um olhar daquilo que eu entendo que evitar o desgaste de um treinador, com a força da comunicação social, com conferências de imprensa constantemente. A polémica se levantou, a rivalidade existente pareceu muito mais nesse sentido da contratação do Otávio do que, por exemplo, num sentido diferente do de Manuel Fernandes. Era isto que eu lhe queria perguntar, para definir, podemos perceber um pouco melhor aquilo que vai na sua ideia, a organização e a experiência que tem. Não, tu António, estás-me a fazer a pergunta e estás a responder pelo juízo de valor. Já estás a dizer que o Otávio parece que vai para o Sporting fazer isto ou aquilo. Portanto, não, considero o perfil, não é? Considero o perfil. Então, fizeste uma pergunta e a resposta. E aquilo que é importante aqui descrever e dizer que é assim. A estrutura do Sporting, quando cheguei ao Sporting há pouco tempo do Sporting, o Sporting tem pessoas bem organizadas e com conhecimento muito profundo do que é aquele grande clube. Eu, ao entrar no Sporting, aquilo que entrou foi duas pessoas, foi o Manel para uma área diferente e o Otávio para outra área diferente. Dentro do conceito do que eu penso, quanto é importante teres uma estrutura que possa alimentar a equipa, dentro de uma ideia e de um perfil, como é óbvio, de cada um deles, em função das suas capacidades, nós entendemos, eu e o Presidente, que eram pessoas que poderiam corresponder àquilo que, neste momento, nós entendemos que é o melhor para o Sporting. E dentro desta ideia, foi fácil de procurar e de convidar tanto um como o outro, que propuseram-se logo, no fundo, a trabalhar comigo, mas particularmente para o Sporting, como é óbvio. Na sua primeira ida ao Alcochete, quando saiu, disse que encontrou qualidade. E se calhar, entroncando também naquilo que o António Simões estava a dizer, tentando fazer um comparativo em termos organizacionais e em termos de Academia de Alcochete, Centro de Estágio do Seixal, notou grandes diferenças? Eu acho que não é muito são estruturas semelhantes? Eu acho que não é muito importante estarmos a fazer aqui comparações, não é? As comparações fazem-se dentro de campo. Dentro de campo, volto a dizer, dentro de campo é que se faz as comparações. Dentro de campo é que se define tudo. Não há estrutura quando não ganhas. Não há estrutura quando não há vitórias. Não há estrutura quando não ganhas títulos. É tudo bluff. Agora, que a estrutura, a organização te alimenta e te ajuda que os títulos estejam mais próximos das vitórias, é verdade. Assino por baixo. Manel, agora assino por baixo, ó Jesus. Isso mesmo. Assino por baixo. Jesus, Jorge, eu queria fazer aqui 3 perguntas, mas a uma já respondeste, foi esse caso da estrutura, que foi muito bem respondida. Achas? Em relação ao sucesso... Não, em relação ao sucesso tem mais a ver com a estrutura ou se tem a ver com os treinadores e com os jogadores? Isso já respondeste? Não. Agora queria-te fazer 2 perguntas, mais 2 ou 3, que... Neste momento,
Os benfiquistas, e por aquilo que eu leio, acusaram-te de na Champions não tiveste sucesso. Tu achas que, por exemplo, se o Jonas estivesse disponível para a Champions, que podias ir mais além nessa competição? Uma pergunta que se refere naturalmente ao passado. É uma pergunta que até me interrogou quando eu comecei a ter o Jonas no campeonato e, portanto, não o ter na Champions. Claro que o Jonas foi um jogador determinante no que foi a época desportiva do Benfica, e tenho a certeza que com ele nas Champions as coisas seriam menos complicadas. E já agora, se me permite, já que estamos a falar de um jogador, eu publicamente quero agradecer, porque não tive tempo de me despedir dos jogadores do Benfica. E, portanto, quero-lhe agradecer os 6 anos que trabalhámos juntos, os títulos ao longo destes 6 anos que criámos para o Benfica, e eles foram os grandes obreiros desses mesmos títulos. E, portanto, publicamente quero-lhes agradecer o meu obrigado e o meu reconhecimento, e um grande prazer ter trabalhado com todos eles. Foi tudo tão rápido que nem deu tempo outra pergunta. Vais conseguir imprimir a mesma dinâmica ofensiva neste Sporting que o fizeste no Benfica? Sim, vou tentar, claro. E acredito que vou fazê-lo. Claro. Com o mesmo modelo? Com o mesmo modelo. Não digas. Isto é que vamos agora falar também de outras coisas que são tão importantes, não é? Porque a ideia de jogo vai ser a mesma. Claro. Vai ser a mesma. Depois, o que é que define isto? O que define isto é o modelo de treino. Modelo de treino, modelo de jogador e a ideia de jogo. A ideia de jogo é minha, o modelo de treino é meu, o modelo de jogador também vai ser meu, vou ser eu que vou tentar criar. Agora, isto parece muito fácil, não é? Mas depois isto é muito complicado, e depois disto é a criação de uma ideia de jogo, não é? Parte para estas nuances que eu estou a falar, que é o modelo de treino. O modelo de treino e o modelo de jogador é que vão determinar tudo isto. Não é? Jorge, a qualidade de treino e a qualidade do jogador. Jorge, agora se combina isso com um começo de época tão exigente e tão forte? Deixa-me concluir. Desculpa. Não, queria fazer uma pergunta ao Jorge. Então vou fazer mais Podes fazer. Não, queria fazer uma pergunta em relação a uma coisa que tenha com aspectos de jogo e não tenha com aspectos de mais nada, mas faz, Manel, estás vamos provar-se, Manel. Sei que tiveste propostas vantajosas do estrangeiro. Sei também que quando o Presidente te contactou pela primeira vez, o teu ritmo cardíaco acelerou. Já foste ao médico? Já falaste do teu pai aí, mas eu penso que era esta pergunta que eu tinha para pôr, se o teu pai também não teve alguma influência por aquilo que queria como sportinguista, porque eu também estou no mesmo caso. Foi a minha mãe que me incentivou também a ser do Sporting e a gostar do Sporting. E a minha mãe deixou-me, tinha eu 10 anos. Eu já acabei de falarmos um pouco sobre isso. Isto foi tudo. Foi tudo muito rápido. Eu não estava à espera, como é óbvio, não estava à espera. Mas houve alguns fatores aqui que fizeram que eu saísse de uma situação confortável para uma situação, não digo posso dizer de risco, porque o futebol é risco. O futebol é risco. O treinador tem uma profissão de risco. Não é? Eu trabalho em função dos resultados. É verdade que o meu pai teve alguma influência nisso. Não é? Houve aqui também um pouco de sentimento. Posso fazer uma pergunta? Eu estava à tua frente. Não, isto agora vocês hoje têm que tirar a ficha. Há uma questão, já me esqueci da pergunta. Há uma questão que tem a ver com a formação. Criou-se a ideia de que tu no Benfica não gostavas de dar oportunidade aos jogadores mais jovens,
e falou-se muito alguns exemplos, designadamente o Bernardo Silva, o João Cancelo, enfim, alguns jogadores. E agora vais para o Sporting e tens um conjunto de jogadores formados na academia. E a questão que eu te coloco é esta. Quais são os pressupostos que tu colocas relativamente aos jogadores da formação para eles poderem entrar nas tuas equipas? Tem que ser melhor que os outros. Se porventura esta questão não encerra um mito. Quer dizer, porque na verdade a estrutura que tu também estás a construir, e a indicação do Manuel Fernandes é também no sentido do aproveitamento dos jogadores da equipa B e ele dar-te informações sobre aquilo que se passa na formação, se na verdade não estivermos aqui, e muita gente, a alimentar um mito. Quer dizer, o Jorge Jesus pode dizer claramente que é um mito a acusação que lhe fazem relativamente ao facto de não aproveitar melhor os jogadores da formação e o jogador português? Claro que é um mito. Vamos falar de factos reais. Factos reais. Quando cheguei lá, e aqui volta um bocadinho, é inevitável. Quando chegámos ao Benfica, quantos jogadores o Benfica tinha na formação? Quantos jogadores tinha vendido na formação? Ninguém sabe. Nestes 6 anos, teve, durante 6 anos, alguns jogadores, e nomeadamente jogadores como o André Gomes, o André Almeida, o Oblak, porque isto, vamos lá ver uma coisa, vocês já percebem isto, formar não se forma só jovens. Formar forma-se todos os jogadores. Tens o conceito que a formação pode ultrapassar os 21 anos, não é? Não, claro, formar é formar jogadores, uns mais novos, outros mais velhos. Não é? E, portanto, quando estamos a falar de jovens, hoje os miúdos da formação do Benfica, do Sporting e do Porto, não têm o mesmo pensamento que eu tinha, por exemplo, onde eu e o Rodolfo jogávamos. Claro. Hoje os miúdos da formação têm uma forma de pensar completamente diferente. O primeiro objetivo nosso era ficar no clube, hoje o primeiro objetivo não é ficar no clube, é ir jogar para o estrangeiro. Não é? Para além disso, a formação do Benfica, ao longo destes 6 anos, não é? Falei de 2, não falei do Cavaleiro, não falei o próprio Oblak, não é? 17 anos também era um miúdo, não diretamente foi feito nos jogadores do Benfica. Portanto, houve ali um leque de jogadores como há um jogador o Bernardo, como o João Cancelo, que é o defesa central. Fostes tu? O Jardel. Esse que não tem idade, lá. Mas é isso que eu estou a dizer. Tu estás a responder totalmente o que tu disseste. Agora, porque eu acho que mas ainda uma referência, falando de nomes que no fundo é conta, não é? O Cancelo, o André Gomes, o Bernardo Silva, portanto, eles ao saírem para clubes para onde foram e serem, portanto, entre aspas, contratados pelos números que foram, não é entre aspas, foi mesmo verdade, eles tiveram que se desenvolver e tiveram que treinar na equipa B, treinar com a equipa profissional. Ninguém os foram buscar porque eles eram júniores do Benfica. Foram buscar pelo um período de formação, pelo tempo que tem que se fazer, que o jogador tem que ter para se formar. E o Benfica... Podes dizer a tua ideia relativamente ao caso, que é se calhar o caso mais proeminente e que as pessoas falam mais, que é o caso do Bernardo Silva. Ele estava tapado, não tinha qualidade suficiente, não estava preparado para entrar na primeira equipa. O Bernardo Silva é um talento e está a demonstrar que é um talento, como é o André Gomes, está a demonstrar no Valência, no seu 3º ano. Não é? Eu disse-lhe a ele no 3º ano, agora quando tu estás melhor, agora que estás refinado, é quando te vais embora, não é? E outros, e o João Cancelo, e portanto são miúdos mas estamos a falar do Bernardo. O Bernardo é um jogador que joga numa posição que as prioridades e os jogadores que naquele momento o Benfica tem na primeira equipa, com o Gueita e o Saviola a jogar, não é fácil. O Salvi, enganei. Não é fácil terem a possibilidade de entrarem no 11 onde tu tens o Salvi e o Gaetano, onde normalmente é a posição que o Bernardo joga. Agora, o Bernardo é um miúdo com muito talento. Está ao longo deste ano no Mónaco, que tem mais possibilidades de jogar ali
tinha que chegar nenhumas. Está a demonstrar todo o seu potencial, como estamos a demonstrar o André Gomes, não é? E portanto, isso é fruto da qualidade dos jogadores e não tenho que jogar os melhores hoje. Exatamente. Vocês campeão, não lá. Agora só queria fazer uma pergunta, mas que é interessante para mim. Eu já estou aqui para fazer esta pergunta. Há muito tempo, vocês não me deixam falar. É assim, Jesus, mas isso agora, olha, não traz água no bico. E sabes que eu estou à vontade com toda a gente do mundo e contigo ainda estou mais. Portanto, não traz água no bico. Eu só quero saber, porque me interessa saber esta situação. Tu, nos últimos 2 anos, jogastes com a tua equipa titular, com o teu modelo de jogo, com os teus titulares, tudo. E se fosse contra que equipa fosse, e antes tu estudavas demais, isso é que me interessa a mim saber o porquê. Estudavas demais a outra equipa, ou as equipas que de um nível igual à tua, por exemplo, um Futebol Clube Porto Benfica, ou um Real Madrid de Benfica, portanto, equipas do mesmo valor ou superior à tua. Interessa-me saber isto e sem maldades absolutamente nenhumas. A tua filosofia mudaste nos últimos 2 anos. A tua equipa titular é esta, não mudaste um jogador, porque aquele tem um jogador que é capaz de desequilibrar e fizeste isto, e vais tentar, quer dizer, tu tentaste a perfeição, não é? Estudaste outra equipa e foste buscar um jogador para marcar este ou para marcar aquele. Muitas vezes tu jogas num 4-1-3-2, é a ideia que eu tenho do teu futebol, e tu tiravas um jogador da frente para colocá-lo mais no meio campo e tu abdicaste disso. E eu só quero saber, deixaste de te preocupar demais com a outra equipa, estou a falar apenas de aspectos técnicos, mais nada, deixaste de preocupar com a outra equipa mais e começaste a preocupar mais com a tua equipa e com o teu modelo de jogo e dizer assim, pois, opa, este gajo é bom nisto, aquilo, isso nós fazemos todos, isto faz isto, aquilo, mudaste a tua maneira de ver o jogo contra as grandes equipas ou as equipas da tua igualha e ganhaste com isso. O que é que foi? Deixaste de dar grande prioridade às outras equipas ou mantiveste essa prioridade, mas não mudaste absolutamente nada na tua equipa? Não, mudar a gente tem que mudar, porque a gente se não muda não evolui, não é? Se tu repetes, não evoluís. E, portanto... Eu estou a dizer na constituição das equipas. Sim. Tu não pegaste em jogadores até que não jogavam nessa posição, só para colmatares aquela posição ali, tu mudavas e dizias assim, vais fazer isto, porque isto e isto, eu compreendo a tua situação, este gajo é bom nisto, naquilo, e tu vais fazer isto. E tu deixaste de fazer isto, quer dizer, a única coisa que mudaste foi, mantens o teu modelo de jogo e depois contra as grandes equipas, ou jogas a fazer um pressing mais à frente, ou fazes um pressing mais atrás. Mas o teu modelo de jogo não mudou nestes 2 últimos anos, e ganhaste muito mais com isso. A única pergunta que eu faço é, marimbaste noutra equipa? Claro que não. Mas, claro que não. Mas mudaste, e mudaste para bem. Não, claro que eu não marimbei noutra equipa. É lógico. Porque quando digo marimbar é... um treinador tem que olhar para o jogo, não só para... Não pode olhar para o jogo só com o conhecimento ou com uma ideia da sua equipa. Tem que olhar também para o adversário e tem que perceber... os pontos fortes e os pontos fracos dessas equipas. E, portanto, a ideia sempre que nós jogamos, seja com quem for, nós olhamos sempre, como é óbvio, para o adversário. Agora, como também é natural, há adversários, não é, os mais fortes, que te deixam, que põem mais problemas que as equipas que não são, que não são tão fortes. E, portanto, aí a tua estratégia não precisa ser uma estratégia muito dependente do adversário. Agora, tu não podes ir para nenhum jogo, isto é o meu conceito, não é? Não podes ir para um jogo só a pensares, não é? Que não sabes que adversário vais encontrar, não sabes quais são os pontos fortes dessa equipa, não sabes que espaços é que tu tens de percorrer ou tens de conquistar para que o teu jogo possa entrar. Tudo isso tens que fazer um estudo. Uns mais uns que outros, porque depois o valor das equipas também vão diferenciar isso. Umas é mais fácil, outras são mais difíceis. E depois tudo isso também tem a ver com aquilo que o jogo dita, não é? O jogo tem um resultado, tem o objetivo também não só do jogo, mas também do título, faz com que tu, em determinados jogos, também possas tomar outras decisões, não é? E, portanto, isso é sempre uma situação que
Concordo totalmente contigo. Eu só queria saber se o conceito que tu ficaste, porque nós, ano a ano, vamos melhorando, não é? Claro que tu sim. agora és muito mais treinador que eras há um ano. Claro que sim. E que eras há 2, e 3 e 4. E para o ano és melhor. Claro que sim. Ponto final, parágrafo. Claro o que eu acho é assim, acho que tu evoluíste muito nesse sentido de olhares os adversários olhos nos olhos, teres as cautelas que tens que ter devido aos adversários que tens que ter, mas nunca fugindo dos teus jogadores titulares, da equipa que tu treinas todos, o teu modelo de jogo, aquilo que tu treinas, percebes? Eu acho isso e dou-te os parabéns porque... Também é mais fácil, porque são 6 anos, cada ano que tu trabalhas com uma equipa... Conheces melhor os jogadores... É mais fácil trabalhar. Eles entendem-te melhor. Bem, nesse sentido, de Jorge Jesus, quando chegou ao Benfica disse que os jogadores do Benfica iam jogar 2 vezes mais. Iam jogar o dobro. Iam jogar o dobro. Sente isso quando olha para o plantel do Sporting? Sente que aquele plantel pode dar mais? Pode dar muito mais? São situações diferentes. Eu, quando cheguei ao Benfica e disse isso, há uma componente que é muito importante, não é? Eu vi o Benfica e via que o Benfica tinha bons jogadores, mas via que o Benfica... Não jogava nada. Que o Benfica era uma equipa que não era aproveitada Aos dias não jogava nada. Em termos táticos, não é? No fundo. No Sporting não posso dizer a mesma coisa. O Sporting, ao longo destes 2 anos, teve 2 treinadores que dentro desta ideia, os 2 anos, as equipas no conteúdo técnico-tático bem trabalhadas e, portanto... A diferença está aqui, a qualidade do treinador português não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é? E isso permitiu-me de eu afirmar uma coisa no Benfica e no Sporting não ter dito a mesma coisa. Mas posicionou-se como candidato ao título, claro, obviamente, enquanto treinador do Sporting. Repara, a história do Sporting. A história do Sporting é a cultura do Sporting, não é? Nenhum treinador, isto é a minha opinião, que tem a tua opinião é a opinião dos sportinguistas. Que tem a identidade e que tem o conhecimento, o historial do que foi o Sporting em termos desportivos, não pode treinar este clube. Concordo 100%. E não se assumir como um candidato ao título. Mas mesmo sabendo que tem armas diferentes, eventualmente. Ok, mas as dificuldades são para todos. Quantas vezes o Sporting foi campeão com armas diferentes? Tem orçamentos bastante o Porto também, o Benfica também. Ouça, claro que isso tem alguma influência, mas não é tudo. Não é? Isso não é tudo. Isso tu sabes a história e a cultura do Sporting, tu tens que te assumir, porque essa é a identidade do clube e não há outro caminho. Eu não entendo que qualquer treinador que esteja nestas 3 equipas que não se possa assumir para o título, porque o historial do clube é isso. Agora, como é óbvio, não é? Uns vão ter mais dificuldades que outras. Isso é outra coisa. Agora não se assumir com a história que o Sporting tem. Um clube que é verdade que nos últimos 30 anos ganhou 2 campeonatos, não é? Mas a história do Sporting não é essa. É um clube... Os grandes clubes têm que ter massa adepta. E o Sporting tem. O Sporting tem massa adepta. Por isso é que é um grande clube. E, portanto, tudo isso, quem estiver à frente deste clube, e neste caso o Presidente também já teve a oportunidade de dizer isso, ele quer ganhar títulos, o Sporting exige que se ganhe títulos, porque é a história do Sporting e não há outro caminho. E olhando para este plantel do Sporting, o Presidente do Sporting, Bruno Carvalho, disse que está a pensar em 2, 3 jogadores, é isso que este plantel precisa? E para que setores é que está a pensar? Não, nós temos, como todos os clubes, depois dos campeonatos terminar, toda a gente melhora o seu plantel. Não é? O Sporting, como é óbvio, dentro daquilo que eu conheço, por fora, a equipa do Sporting, uma coisa é conhecer por fora, outra coisa é trabalhar por dentro, não é? É natural que a gente procure no máximo 5 e no mínimo 3 jogadores. No máximo 5 e no mínimo 3. E já agora, nesse sentido, e Jorge, há bocadinho confirmaste que gostavas de transportar, que é a tua ideia de jogo do Benfica para o Sporting. Olhando para os jogadores disponíveis neste momento do Sporting, e, obviamente em termos daquilo que é a tua visão de fora, porque estás agora a começar a tomar contacto,
Achas que tens matéria-prima suficiente para isso? Primeiro ponto. Segundo, em que ponto, porque acho que os sportinguistas querem saber isso, tem-se falado muito da hipótese da saída do Carlos Mané, do Jefferson e também do Carrilho. Estás preparado para eventualmente perder estes jogadores? O Sporting está preparado para perder estes jogadores? Por outro lado, a comunicação social, o Adriano foi hoje falado, também a possibilidade de poder sair. Por outro lado, a comunicação social deu o eco da tua primeira preferência ter sido o Danilo, que entretanto foi para o Porto. Isso é um revés grande, era um jogador claramente que estava apontado e era se calhar a tua prioridade. Como é que tu vês esse revés, ainda por cima, para um jogador que vai reforçar um candidato ao título também? Em relação à qualidade do plantel do Sporting, eu acredito que o Sporting tem muita qualidade. Acredito que reforçada com, como eu disse, o máximo 5 e o mínimo 3 jogadores, melhoramos a qualidade do plantel. Se me perguntar se eu estou preparado para perder esses jogadores, não, eu estou a falar assim no pressuposto que os jogadores que o Sporting não vão sair. Tinha para sair já saiu, foi o Cedric, mas ninguém vai sair. Portanto, a partir desta ideia, eu penso que vamos fazer uma equipa com qualidade para poder disputar o título, não é? Porque uma coisa é seres candidato ao título, mas em janeiro já não és candidato de nada. Outra coisa é disputares os títulos até ao fim, não é? Claro. E isso o nosso lema é esse, é disputar todas as provas em Portugal que o Sporting vai estar inserido. Nós queremos chegar, queremos ganhar e queremos disputar até ao fim. E já agora, em relação ao Danilo, em relação ao Danilo, pronto, era um jogador que fazia parte de uma ideia em função do nosso modelo de jogo. Não foi possível, mas há de se arranjar outras soluções, porque há mais jogadores, e portanto não fiquei muito preocupado com o facto de que gostava que o Danilo tivesse sido para o Sporting, mas não foi. Não fiquei muito preocupado porque sinto que aquilo que o Sporting mais precisa neste momento para reforçar a quantidade e a qualidade não era um jogador naquela posição. E agora era um jogador a pensar no futuro. E a pensar no futuro não tenho dúvida nenhuma que o Danilo é um excelente jogador. E nesse sentido, o Douglas é a tua opção preferencial para esta defesa? Eu não queria muito referenciar em nomes, porque eu não queria muito falar em nomes, porque se fala-se muito em nomes, há sempre depois a tentação de tentar, se a gente quer o Danilo, sai o Danilo, se a gente se calhar quer o Douglas, vão lá e depois tentam contratar o Douglas. Estás a falar com jornalistas. Estás a falar com jornalistas. Não é o jornalista que os vai buscar, quem vai buscar os rivais. E portanto. Mas nenhum está fechado. O Brian Ruiz, o Douglas, o Teo Gutierrez. Isso é um dossiê da responsabilidade do Presidente. O Presidente é que tem carrega à contratação dos jogadores, portanto isso passa por ele. Claro que a minha palavra é determinante, não é? Foi aqui e será sempre em todo o lado. E estes jogadores já foram escolhidos por ti? Já foram indicados por ti? O Brian Ruiz, quando eu cheguei ao Sporting, o Brian Ruiz já estava em negociações com o Sporting. Falou-se também do regresso de Wolfswinkel. É uma hipótese? É uma hipótese. É um jogador, o Ricky é um jogador que fez uma boa época no Sporting, foi um dos melhores marcadores nesse ano do campeonato, saiu por uma quantia boa, acho que foi 12 milhões, portanto é um jogador que nestes últimos anos não conseguiu se calhar jogar aquilo que ele gostava, mas há outras prioridades à frente dele. E o Quaresma? Gostavas de ter o Quaresma? O Quaresma é um bom jogador. Os bons jogadores, quem é o treinador que não gosta de ter bons jogadores? O Quaresma é uma... Se calhar Lopetegui não, neste momento. Não, falou-se muito nesse momento, nesse gesto, em relação ao Quaresma, ainda bem que me falam nele. O Quaresma, antes de ser treinador, eu antes de ser treinador do Benfica e o Quaresma antes de ser jogador do Porto,
nós já nos conhecíamos, já éramos amigos. Tenho uma relação com o Quaresma fora do futebol muito grande e, portanto, cá está, não vamos juntar uma coisa com a outra, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Qualidade do profissional, jogador Quaresma, é um jogador, na minha opinião, com muita qualidade. Mas achas possível? Até, quer dizer, falou-se muito do Carrilho poder ir para o Porto. Isso eu não acho possível, porque todos os jogadores que saem do Porto para o Sporting ou do Benfica para o Sporting e vice-versa, hoje é muito difícil, porque os clubes bloqueiam com cláusulas logo que isso não, é impossível de acontecer. Portanto, isso é impossível, porque os clubes têm cláusulas que não se pode... logo... E o Nani? Houve alguma possibilidade de o manter? Não, o Nani foi um jogador... Parece que foi para o Fenerbahçe hoje, não é? Não sei, é um jogador que ninguém tem dúvidas também em relação ao valor dele. É um dos grandes jogadores que o Sporting neste momento já perdeu 2 jogadores titulares. Nani e Cédric. Ainda não entrou nenhum jogador. E o Nani é um jogador, se me perguntares se eu gostava de o ter, gostava, mas as exigências financeiras dele também não é possível. Não é? Só gostava de colocar uma outra questão que é, tu tens aqui uma exigência grande, não é? A tua entrada é exatamente para sublinhar esta ideia de que o Sporting contigo à frente é, se calhar, mais candidato ao título do que era antes. Mas tens, portanto, uma exigência em cima de ti muito grande, em termos de transformação daquilo que é a realidade do futebol do Sporting, mas tens um calendário já muito apertado. Tens que transformar tudo em muito pouco tempo. É verdade. Uma supertaça, um play-off. Como é que se combina tudo isto? A transformação com o timing do calendário? É verdade. Nós temos um princípio de época difícil, complicado. Porquê? Porque nas 2 primeiras jogadas temos no meio o play-off, que é uma prioridade nós passarmos à fase de grupos. E a supertaça é uma prioridade? Uma coisa de cada vez. O play-off, campeonato português, e neste caso o campeonato português é o grande objetivo do Sporting, como é de todas as equipas em todo o mundo. O primeiro objetivo sempre tirando aquelas equipas que lutam para serem campeões europeus, mas todos os outros, o grande primeiro objetivo é ser campeão nacional, não é? No teu país. Isso é o grande objetivo do Sporting. Play-off, como é off da Champions, é muito importante desportivamente e financeiramente. É verdade que temos agora a Supertaça, é o primeiro título, e como é o primeiro título, claro que é importante. E será um jogo especial por ser contra o Benfica? Não há. É um jogo especial porque é o primeiro título. Para mim, é o facto de o Benfica hoje ser o meu adversário, é a mesma coisa, o mesmo respeito que eu tive quando estava a treinar o Benfica e tinha que jogar contra os rivais, neste caso o Porto e o Sporting. Já que falámos de Ricardo Quaresma, ele deu este sábado uma entrevista ao Semanário Expresso e falou sobre Jorge Jesus, o jogador do Futebol Clube do Porto, foi elogioso com o técnico do Sporting, disse, e estou a citar, o Mourinho é fantástico, mas o Jesus é o melhor, podem dizer que sou louco, mas é a minha opinião, e foi mais longe abordando de alguma forma a ida de Jesus para o Sporting. Disse Quaresma, não é por teres um grande treinador que tens uma grande equipa, porque sem ovos ele não faz omeletes. Jorge, quer comentar? É verdade. A mola real disto tudo é os jogadores, como é óbvio, não é? E sem jogadores tu não consegues ter uma boa equipa. Mas também é verdade que há treinadores e aqui é que é a diferença também dos treinadores, que conseguem potencializar jogadores mais se calhar no ano que outros potencializam em 10 anos. E portanto, a partir de que tu tenhas matéria-prima, e o Sporting tem matéria-prima, eu acredito que nós podemos fazer uma equipa para as exigências de todas as competições onde o Sporting está inserido. O Jesus tem fama de transformar e trabalhar jogadores, e às vezes jogadores que se calhar não tinham um nível tão elevado, e consegue potenciá-los. Olhando, por exemplo, para o William Carvalho, sendo que é um desses jogadores que pode potenciar e valorizar bastante? O William Carvalho, penso que é uma certeza, não é? O Sporting tem jovens jogadores que já são certezas, não são esperanças, não são dúvidas, não é? E portanto o William Carvalho vai ser potencializado se a equipa também o for, porque uma coisa está ligada à outra.
Nós só poderemos valorizar os jogadores individualmente se a equipa corresponder à conquista de títulos. Claro. Mas sente que é daqueles jogadores que pode dar mais? Penso que é um jogador que tem características para jogar mais. Não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma que o William comigo vai jogar mais. António Simões. É muito curioso. Nós tivemos aqui a semana passada, não sei se foi a semana passada ou se foi a outra, que se falou aqui daquilo que é potencializar as qualidades de um jogador. E estávamos aqui numa discussão amena da questão de se fazer ou não se fazer jogadores. Eu ouvi o meu amigo dizer hoje aquilo que eu disse no programa. Isto não me dá legitimidade para ter razão, não é essa a questão. A questão é que eu continuo a pensar que não há ninguém que faça jogador nenhum. Isto é tudo conversa. O que há é treinadores que conseguem melhor rentabilizar o potencial do jogador. E por isso têm mais sucesso. Exato. Mas mais que isso, eu acho... Isso é que é transformar. Pois. Isso é que é transformar. Mas não faz. Transforma, mas não faz. Transformar não é fazer. Peço desculpa, ninguém faz jogador. Peço desculpa. Pronto, vocês, cada um tem as vossas opiniões. A minha, eu não conheço. É uma questão de semântica. É uma questão de semântica. Nenhum treinador que faça jogador. Isso é conversa. O que eu vejo é jogadores que, com determinado treinador, jogam mais e melhor. E aí a personalidade daquele treinador potencializa melhor o perfil e a qualidade daquele jogador. Bom, isto é uma opinião. Já agora, e também falando do futuro, tenho aqui, isto não é nenhuma provocação, sim, não é nada disso, mas dizer-lhe o seguinte, e gostava imenso de ter a sua opinião, sim. Que era o seguinte: como sabe, foi aprovado o sorteio dos árbitros. E eu gostava de lhe pôr esta questão com toda a sinceridade, que é o seguinte: um amigo revê-se no sorteio ou defende a nomeação? E por uma razão muito simples. Como sabe, e sentiu isso, durante algum tempo falou-se que o Benfica andou no colinho. Lembra-se? Sim. Lembra-se disso? E como o amigo dizia, limpinho. Lembra-se disso? Sim. E é uma das razões, e há aqui esta pequena intencionalidade de tirar mérito a si, que é campeão de 2 anos, com esta tendência para mudar um sistema que, em vez de ser designados, em vez de ser nomeados, querem sorteio. Eu ponho-lhe esta questão porque isto tem a ver diretamente consigo. Sim, tem a ver comigo, como é óbvio. Não é? Nomeias árbitros agora, tu? Claro, tem a ver comigo, como eu faço parte, não é, do jogo. E não só, tem um mérito de 2 anos, parece agora, que o mérito que o amigo teve durante 2 anos, que agora, para se resolver, ou para tirar mérito a si, e aos jogadores que o amigo treinou... A mim não. É o Benfica. Estás a confundir os jogadores com o Benfica. Não estás a pôr em causa o valor dele. Ele foi campeão ou não foi? Então, vamos lá ver. É um grande treinador. Agora já não tem mérito? Não tem nada... O sorteio e a nomeação não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aquilo que importa é se eu aprovo ou se estou mais de acordo com a nomeação, é a sua sensibilidade. Ou com o sorteio. Porque, no fundo, não é? Com nomeação ou com sorteio, tem que haver jogo. E, portanto, o colinho ou deixar de colinho, isso vai acontecer sempre, não é? Essa é a ideia. Não é a nomeação dos árbitros que vai mudar, ou que pode tirar, portanto, essa ideia. E, aquilo que eu lhe posso dizer é que, se tu tiveres um quadro de árbitros com muita qualidade, por que não o sorteio? Porque não sorteio. A qualidade dos jogadores, dos árbitros, a qualidade dos árbitros está lá. A nomeação, é verdade que a gente, pela nomeação, pode, né, escolher aquele que nós, à partida, pensamos que são os melhores árbitros para aquele jogo, mas às vezes também não acontece. E também pode acontecer que podemos ter árbitros que não conhecemos com tanto valor e, se calhar, pelo facto de ser nomeado, pelo facto de ser sorteado, se calhar vamos descobrir no futuro grandes árbitros. Nunca se sabe. Isso às vezes também acontece. Mas tem que haver critério de escolha, às vezes não é? também acontece no futebol, ou seja, há um grande jogador que se ilusionou e nós muitas vezes temos que meter um jogador a jogar que normalmente não joga e ele vai se revelar como um grande jogador.
também pode acontecer no sorteio dos árbitros. Mas o sorteio é puro ou é Condicionado. É condicionado, logicamente. Mas aí é muito melhor. Exato. Porque eu também estamos aqui a falar disto, concordo contigo. O problema aqui que se põe, eu concordo que seja, portanto, por nomeação. Os melhores para os melhores jogos. O problema o problema é que quem nomeia ou é nabo ou é burro. Porque, na realidade, fazia muitas vezes coisas ao contrário. Não nomeava quem tinha que nomear para os melhores jogos. E, portanto, sendo assim, quando uma nomeação não é correta porque o presidente dos árbitros não fez isso muitas vezes, falámos aqui várias vezes disso, então é melhor ir para o sorteio. Agora, o que é correto, o que devia de ser, era uma pessoa que escolhe os árbitros ter a idoneidade e a justiça de escolher os melhores árbitros para os melhores jogos. E agora concordo com o Jesus. Assim. E agora concordo com o Jesus. Atenção, que eu concordo, porque pode ir o melhor árbitro para o melhor jogo e falhar. Portanto, o melhor é falhar. Porque não sorteio? Porque não sorteio? Já agora, não tenho dúvida nenhuma nisso. Já que realmente o sorteio pode ser uma hipótese, também tem que se sortear quem sorteia. Quem faz o critério da escolha desses árbitros. Não é? Uma vez. Nós temos que designar alguém que... Tem que haver alguém que designe assim. Vá designar assim. Sim, senhor. Próximo, Benfica-Porto, Sporting-Benfica, não interessa. Não, é a mesma coisa. Ok. É a mesma coisa. Temos 3 jogadores internacionais para... 3 árbitros. 3 árbitros internacionais. Quem é que se escolhe? É a mesma coisa na nomeação, é igual. Deve ser o presidente. Não são todos os internacionais que são metidos. Mas não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é quem é que escolhe a pessoa cujo critério ele escolhe esses 3 árbitros internacionais para sorteio. Quem faz isso? Mas não são 3 árbitros internacionais. Não me estou a fazer explicar. Eu vou outra vez dizer. Alguém tem que designar a escolha para um determinado jogo que é um sorteio com 3 árbitros. Não é? Alguém tem que o fazer. O presidente da arbitragem, não? É a mesma pessoa. É a mesma pessoa que faz agora. Eu quero dizer o seguinte. Para aí designa-se. Escolhe-se quem é que põe os árbitros no sorteio. Mas são todos os árbitros internacionais que entram no sorteio. Para os jogos grandes, isso é só para os jogos grandes. Vamos imaginar que o... Isso é só para os jogos grandes e para os derbys. Põe lá 10 derbys. ou 12 árbitros internacionais, não é? Não há 10, 12. Há 9. Pomos os 9? Sim. Então porquê é que não se escolhe os 3 melhores? Não, é a proposta. Essa é que eu acho. Acho que o 9 é um exagero. Na minha opinião, deviam-se escolher 3 árbitros internacionais, os melhores, para aquele jogo. E depois, se não fosse sorteado... António, depois a verdade, por exemplo, é que, por exemplo, o segundo melhor da época passada foi promovido esta época. E o terceiro dá 2 anos, já que vês isso, João, eu dou-lhe esta informação. O terceiro árbitro classificado da época 2012-2013, no ano seguinte, sim senhor, desceu. A verdade não mentira. É verdade. Então, portanto, isto não é virgem, só estou-vos dar esta pequenina informação. O peso da arbitragem é grande ou é pequeno em termos o peso da arbitragem? Em termos daquilo que é a resolução dos jogos. Então resolve com o sorteio. Se tu sentes que, quer dizer, vamos lá ver, o Benfica tem uma grande força, não é? O Sporting, nos últimos tempos, esteve bastante fragilizado em termos daquilo que é o poder fora das 4 linhas. O Sporting não foi prejudicado esta ano uma vez. Tu sentes que isso pode fragilizar o teu trabalho. Ter as arbitragens que o Sporting teve este ano. A falta de força do Sporting pode fragilizar o teu trabalho? É? Tomara, o Sporting não foi prejudicado. Vamos ouvir então a resposta. Jorge. O que eu sinto e aqui a ideia que eu tenho é que o importante no meio disto tudo é tu teres uma equipa forte. É tu teres jogadores, teres qualidade na tua equipa, ser uma equipa que possa conquistar os objetivos que tu tens. Isso é o principal. Número um. Portanto, não vamos aqui agora... Os árbitros são importantes no trabalho deles. Os árbitros de vez em quando têm alguma influência nos resultados? Tem em Portugal e tem em todo o mundo. Agora, o que é importante e é aquilo que eu acredito, é no meu trabalho, é no trabalho, na qualidade dos jogadores e das pessoas que trabalham comigo, é nisso que eu acredito. E depois, os árbitros fazem parte do jogo, não é? Mas o que é determinante é tu teres qualidade no teu trabalho e teres jogadores com absolutamente, qualidade. Concordo totalmente. O que vale agora e vale antes. Claro. Absolutamente, concordo 1001% contigo. Diz-me uma coisa, Jesus, só para fugir aqui um bocadinho. Qual é a tua relação com o empresário que te quis mandar Qatar para o Qatar? Qatar para o Qatar.
Qual é? Porque tu eras uma pessoa que queres objetivos bons, grandes equipas, e tu disseste muito bem. Para contextualizar, estamos a falar de Jorge Mendes. De Jorge Mendes. Eu gosto que temos que chamar os nomes às coisinhas. Tenho uma boa relação com Tens ele. uma boa relação, mas com o... Deixa-me, posso responder à tua pergunta? Ok, podes. A minha pergunta Tenho uma boa relação. Não me apresentou só propostas do Qatar, apresentou-me propostas dos melhores clubes italianos. Ok. É importante nós sabermos. Apresentou-me propostas, claro que o campeonato turco e russo não é a mesma coisa, mas dos melhores 4 clubes italianos, se eu quisesse, tinha ido com propostas deles. Então vou-te dizer uma coisa. Posso fazer assim? Retiro a pergunta que eu disse. Pronto. Incluindo os Jorge Mendes? Não, os Juventus não. Milan, Inter, Nápoles, Roma. E Roma. Então pronto. Sabes que tínhamos a ideia de que ias para o Qatar, para depois ir para o Paris Saint-Germain, para o Paris Saint-Germain. Isto é o que dizem. E quando tu falas, as pessoas ficam mesmo a saber o que era. Estás a perceber? Isso é verdade. Jorge Jesus, ainda voltando a falar do Sporting e na formação do Sporting, jovens da equipa B que têm tido alguma preponderância, nomes como o Alisson, o Gelson Martins, Mateus Pereira, Yuri Medeiros, Diego Rubio, o Ryan Gold, o jovem escocês. Vai olhar para estes jovens? Eu vou olhar para todos os jogadores do Sporting, como é natural e normal, independentemente dos nomes deles, volto a frisar sempre aquilo que eu disse, independentemente da nacionalidade deles, o que me importa aqui é a qualidade. E a partir da qualidade é que é a minha ideia. E, portanto, o Sporting, nestes últimos anos, é a equipa que tem tido, principalmente no seu 11, mais jogadores portugueses, não é? Mas isto em termos de objetivos, também em termos de títulos, nada se ganhou, não é? O que é importante é que são jovens com qualidade, o que é importante é que o Sporting continua a ter jovens com essa mesma qualidade, nos quais eu em 3 dias já consegui perceber que isso é uma realidade. Houve algum que o tivesse impressionado, em particular? Há 2 jovens que de certeza vão fazer parte, não é os que já lá estão, 2 jovens, portanto, estavam na equipa B, que vão de certeza fazer parte do plantel. Saber quem são? Com o tempo vamos saber quem eles são. É algum destes que eu falei? Um é só. E o Labiado, a equipa de sub-21 tinha 5 jogadores da nossa equipa nos titulares. Portanto, há material para trabalhar, não é misto. Jorge, já fazem parte da primeira. O Manel vai continuar a fazer parte aqui do play-off ou não? Vai. O diretor técnico do play-off é que sabe, não sou eu. Sou técnico, mas não é do play-off. O Jorge costuma dizer que gosta do play-off, mas pode vir aqui causar danos também, não é? Não, espero bem que não. Esperemos bem que não. Mas portanto, estes jovens e a juventude que encontra no Sporting dão-lhe garantias, mesmo para alguns, pelo menos 2, para a primeira equipa. Já. Não é para a primeira equipa. É para o plantel. O Sporting tem uma equipa de jovens. Aqui normalmente eu falava muito sobre isto e vou continuar a falar, entre a diferença da formação e da prospeção. O que é que isto quer dizer? Uma coisa é que a formação, os jogadores que são formados no clube, a prospeção são jogadores que são descobertos fora do clube. E é jovens também, não é? Se eu começar a falar aqui em nomes, não posso falar do Sporting, mas que no meu passado, no clube, no Benfica onde estava, eu falo em vários nomes, que a prospeção, não é? entre os quais o último, que foi o Talisca, também era um jovem. Portanto, o Sporting na formação tem estado à frente e tem trabalhado muito bem, e também tem que desenvolver todas essas suas capacidades na prospeção, que é para ter um poder mais de recrutamento. Falou-se muito do regresso do Labiado e do Viola, são 2 jogadores que se encaixam dentro do perfil que entendes bom para... O que é que eu quis fazer? Eu, antes de tomar decisões, quis conhecer os jogadores, conhecer os jogadores todos que são do Sporting, e portanto quis
trabalhar com eles. E é isso que eu estou a fazer durante a outra semana. E depois o facto, perde-se alguma coisa, mas ganha-se noutra, o facto de ter muitos jogadores das seleções que hoje não estão a trabalhar comigo, não é? Permite-me que eu possa observar esses jogadores com mais tempo, não é? E, portanto, a partir daqui eu vou ter um critério mais prático, e não porque supostamente eu pensava que aquele jogador poderia não servir ao Sporting, mas quando tomar a minha decisão, será uma decisão prática, uma decisão que eu analisei, que eu trabalhei com o jogador durante algumas semanas para depois tomar uma decisão, e é por aí que eu quero fazer com todos. Portanto, por exemplo, um dos jogadores que observou foi Diogo Salomão? Todos os jogadores emprestados que portanto, o Sporting tinha, não só em Portugal, mas fora de Portugal, estão todos a trabalhar comigo na academia. E a partir daqui vou fazendo juízos de valor, como é habitual, porque isso é uma forma de eu trabalhar, não só por ter ido para o Sporting. As minhas pré-épocas, eu eu crio o modelo, eu crio o plantel, entre aspas, na pré-época. É assim que eu trabalho. Eu não parto para uma pré-época com um plantel definido. Não foi no Sporting, nem nunca vai ser em lado nenhum. É na pré-época que eu vou criar o plantel em função dos jogadores que tenho à disposição, e também o mercado hoje é uma coisa, daqui a 20 dias é outra. Já agora, só essa questão. Considerando tudo o que já disseste relativamente à radiografia que fazes do Sporting, do seu plantel, dos jogadores que tens neste momento à disposição, mas olhando também para os rivais, como é que tu vês, quer dizer, já percebemos que são 3 candidatos ao título, mas temos Lopetegui, segundo ano no Futebol Clube do Porto, sim, 2 Benfica e Sporting com treinadores novos. Isso é uma vantagem para o Porto? Se o Lopetegui mudar. Como é que tu vês? Vês um Benfica mais fraco? Não, mais fraco não podemos. Isto não pode se branquear o que é factual. O Benfica é bicampeão. O Benfica. Parte à frente. Achas que não vai acusar a mudança? O Benfica tem uma equipa trabalhada de 6 anos, tem uma estrutura trabalhada, tem uma organização trabalhada de 6 anos. O Benfica tem uma máquina feita, oleada, que tem à partida todas as possibilidades de partir melhor, não é? Isso não tem dúvida nenhuma. E eu vou chegar a um clube. Achas que parte à frente? Parte à frente. O campeão parte sempre à frente. Sempre. É dos livros, isso é dos livros. Dizer isto ao Jorge, é dos livros. Esta questão, e no seguimento do que acabámos aqui de dizer, que é o seguinte, ainda há pouco foi aqui abordado, que é a questão daquilo que é a responsabilidade acrescida de um amigo ir para o Sporting. Não é isso que eu me vou referir. O que eu me vou referir é que o Sporting tem que competir mais cedo, tem jogos de responsabilidade mais cedo, e isso obriga a uma responsabilidade acrescida e um trabalho acrescido. E essa questão era uma das questões que eu queria pôr. Ou seja, um amigo vai para o Sporting, é obrigado, entre aspas, mas faz parte das suas competências, conhecer todo o plantel, todos os jogadores que têm contrato de Sporting quer-os conhecer, para poder avaliá-los técnica ou profissionalmente e tomar depois decisões e construir o seu plantel. Numa ideia e num conceito que já tem. Número 1. Número 2. Pelos vistos, terá que trabalhar um pouco mais depressa. Eu não estou a dizer que esse pressa que não tenha qualidade. Não é nada disso. O que eu estou a dizer que a força, que as doses do treino, digamos, terá que possivelmente ter algum acrescento para que um amigo possa ter cedo e mais rápido que os outros de rentabilizar, visto que tem jogos de grande responsabilidade. E que repercussão é que isso pode ter no resto da temporada. Ora bem, portanto, esta é uma questão, porque isso não deixa de ser uma preocupação. Não é que o meu amigo não esteja preparado, não é essa a questão. A questão é que é uma preocupação, porque apressa em todos os caminhos e em todas as componentes o meu amigo ter a equipa em forma para poder estar na Tem que acelerar mais um bocadinho. Era esta a questão que eu queria pôr. Claro que sim, não há dúvida nenhuma que, e há bocadinho falei um pouco sobre isso, o meu modelo de treino no Sporting vai ser completamente diferente do meu modelo de treino nestes últimos anos. Resultados. Não havia necessidade. Não havia necessidade de partilhar com os jogadores ideias
que eles desconhecem completamente. E, portanto, eu tenho que ter uma metodologia de treino, neste início da época, completamente diferente que eu tive nestes últimos anos. O ano passado, a pré-época no Benfica, foi uma pré-época que eu não me preocupei nada e lancei e trouxe para vários torneios, vários miúdos como que hoje, né, e que hoje ou este ano vão fazer parte do plantel profissional do Benfica. Mas eu sabia que os outros jogadores que eu na pré-época não estava a pôr em competição eram os jogadores que eu tinha a confiança total do conhecimento daquilo que nós queríamos. No Sporting não, no Sporting eu vou ter que acelerar e vou ter que criar um modelo e uma ideia completamente diferente de treino. Tens que ir já em busca de resultados no início. Mas no primeiro jogo oficial o Sporting vai ter um mês e poucos dias de preparação. O problema é que tens muitos jogadores fora dos titulares que só vão aparecer a 19. Como é que se resolve isso? Esse é um grande problema. Tem que resolver, tem que ganhar. Tem que se resolver. São, neste momento, o Sporting, jogadores que foram distribuídos nas seleções sub-21 e nas seleções AS, incluindo o Carrilho e o Sulimano, são 12 jogadores. Não é? É muito jogador. Não é? Que uns vão chegar... 3 vão chegar, portanto, amanhã e 8 só vão chegar no dia 19, um dia antes da gente partir para a África do Sul. Esta é que é, neste momento, aquela minha primeira preocupação. Mas, e esse estágio na África do Sul? É um estágio que estava marcado, era um estágio, eu antes de ser treinador do Sporting, isso já estava contratualmente feito. Mas achas bom? Achas que... Aqui não importa agora se acho bom, o que é importante é que sou treinador do Sporting e tenho que ir para a África do Sul, porque foi aquilo que se achou na altura melhor para o Sporting e, portanto, eu estou aqui para servir os interesses do Sporting. Um dos jogadores que regressa amanhã, Jorge Jesus, será Rui Patrício. Sim. Entende que deve continuar a ser o capitão ou ainda não tem essa decisão de tomar? Repara, o capitão da equipa é um problema, entre aspas, mais para ser discutido dentro de uma equipa. Não vejo o que é que possa ter muito de interesse estar a discutir quem possa ser o capitão da equipa, de qualquer equipa, ou seja, do Sporting, do Benfica ou do Porto. Ele é um capitão da equipa, é um dos portanto, acho que são 3. O Sporting tem 3 capitães de equipa e, como tal, para mim o capitão da equipa será sempre aquilo que eu vejo que tem mais qualidade para ser capitão da equipa. O capitão da equipa, cada treinador tem a sua forma de pensar e, portanto, o Rui é um dos que está, mas vai entrar jogadores novos, vai entrar personagens com outros conhecimentos que possam ter esse perfil, porque o capitão da equipa, na minha opinião, não ser capitão da equipa só porque tens mais anos no clube, por isso para mim é curto. Ok. Já que aflorámos aqui este tema de alguma forma e já estamos quase a terminar, a época passada falava-se muito do manto protetor do Benfica e diga-se que o Sporting tem sido ao longo dos anos, dos 3, aquele que mais tem queixado das arbitragens. Vê isso com alguma razão por parte do Sporting ou de alguma forma pela insuficiência de resultados esportivos? Normalmente quando não se ganha a gente acha sempre que são terceiros que têm parte da culpa e vai ser sempre igual, vai ser agora estou no outro lado, portanto vai ser sempre igual. Aquilo que me importa para mim é aquilo que há bocadinho refleti sobre a nomeação ao sorteio dos árbitros. O que me importa para mim é que o Sporting possa ter uma equipa com qualidade, uma equipa com capacidade para discutir o título, ou os títulos, e depois, de certeza, se tu tiveres capacidade de teres uma equipa forte, esse é o teu manto. O teu manto e a tua proteção é a qualidade de trabalho e a qualidade dos jogadores. Esse é que é, na minha opinião, aquilo que pode proteger. Sente que uma das imagens de marca do Jorge Jesus é a efusividade com que está no banco, a forma como vive o jogo. Isso não se vai alterar no banco do Sporting? Por quê?
sou treinador, o clube onde estou não importa em relação àquilo que é a minha personalidade, a minha forma de estar no jogo, a minha paixão de olhar para o jogo, não vai condicionar em lado nenhum. E tu não achas que podes vir para a rua mais vezes? Essa que é a questão que eu vou falar. Esta questão que se põe, que não deixa de ser uma pergunta interessante, mas tem aqui um segundo objetivo, meio envergonhado, que é a questão do estatuto de ser treinador do Benfica e ser treinador do Sporting, tendo o mesmo comportamento, se não vai mais vezes para a rua. Essa é que é a questão que se levanta. Que se levanta em geral, não estou a dizer que é aqui no play-off, mas que é a visão, estou a falar da visão em geral, não és tu, não sou eu. Mas aproveitaste a minha deixa para introduzires a tua e muito bem. Não, meteste muito bem, entraste. Eu abri a autoestrada e tu entraste. Estou muito mais preocupado com o meu amigo ser expulso por causa de agora estar no Sabes Sporting. Uma coisa? Está a ver a ideia? Sabes, porque como o Sporting tem menos estatuto, sabes uma coisa? Jesus, o que eu estou preocupado é que tu consigas arranjar uma grande equipa que seja superior ao Futebol Clube do Porto. É a única coisa que eu estou preocupado. Não estou preocupado com mais nada, porque eu quero que o Futebol Clube do Porto seja superior à tua equipa e ao Benfica, como é lógico. Porque não estou preocupado com isso. Agora, nós estamos aqui a falar sempre de coisas tão sérias, que de vez em quando temos que meter assim uma, não é? Mas o Simões aproveitou e bem. Curiosamente, eu lembro que tu mencionaste isto aqui. E mencionei e digo. E vamos ver futuramente se os árbitros terão uma atitude diferente com o Jesus no Sporting, pelas mesmas coisas que tinha no Benfica. Vamos ver. Eu penso que vai ter a mesma atitude, porque a minha paixão é uma coisa e a provocação ou falta de respeito que eu possa ter pelo um árbitro, isso não acontece. Okay. Eu durante o tempo que estou ali, eu normalmente falo para os meus jogadores, não falo para os árbitros, portanto penso que vai ser igual. Jorge, gostava de ter algum jogador do Benfica no Sporting? Achas que ele vai responder a isso? Não tenho, não fujo à questão, não me importa, não quero ser. Eu não respondi a televisão, de certeza. Eu não respondi. Eu não tenho esta forma de ser politicamente correto. O Benfica tem grandes jogadores. E, portanto, mas se ele escolher o que joga na posição do outro... Só não digo qual é que gostava de ter, mas que o Benfica tem grandes jogadores. Tinha, como o ano passado, quando estava no Benfica, sabia que o Sport tinha grandes jogadores que também podiam interessar ao Benfica. Jesus, mas deixa-me só dizer isto. O Rui Soares, aqui há uns tempos largos, diz que pelo menos no Sporting haviam 6 ou 7 que jogavam no Benfica. Disse. Agora, o meu amigo, isto é uma opinião de grande responsabilidade para o meu amigo. Disse que alguns jogadores do Sporting tinham qualidade para jogar no Benfica nas mãos do treinador. Mas eu não estou a dizer que o meu amigo não disse. Só estou a dizer que isso é um acrescente de responsabilidade. Com essa qualidade toda vai ter mais responsabilidade. Claro, mas eu não estou a dizer. Estamos todos de acordo. O que eu estou a dizer, com essa opinião, estamos todos de acordo sobre esse aspecto. Estamos de acordo. Eu, pelo menos, eu estou de acordo com aquilo que você disse. Embora eu acho que o número é exagerado, na minha opinião. De qualquer forma, com 4, 5 ou 6, o que for, é um acrescento de responsabilidade ao treinador que agora está no Estado. Claro que é. Não, é só isso que eu estou a dizer. Que é mais qualidade. Eu não acho que seja um acrescento. Eu não acho que essa responsabilidade se meça por estas situações. A minha responsabilidade de treinador de Sport chama-se Sporting Clube Portugal. O historial do Sport está tudo aqui. Não vamos confundir. O Sporting é um clube com história em Portugal, que habituou os adeptos, não importa se foi há 20 anos que ganhou 2, mas habituou os adeptos a ganhar títulos. O Sporting é uma equipa com identidade. Essa é que é a minha responsabilidade. Devolver ao Sporting a toda a sua cultura e a sua história desportiva. Vai ter êxito logo na primeira época? Achas que vai ser campeão logo na primeira época? Eu acredito que for, como é óbvio. Acredito no meu trabalho. Porque senão o presidente está feito. Acredito no meu trabalho. Acredito que vamos fazer uma pergunta difícil. Portanto, ele acredita que vai ser campeão. Não, podia ter uma resposta no sentido de dizer: vou chegar, vamos ver qual vai ser o plantel. Ele já disse, Jesus já disse na apresentação, são 3 candidatos ao título. E está correto. A partir daí acabou. 3 e com as mesmas hipóteses de ser campeões. Isso não... Mas a exigência, quando estamos a falar de exigência, temos que perceber isto. O que me dá a minha exigência a mim é o nome, o Sporting Clube Portugal, é o clube que eu represento. Não é? E a partir daqui,
qualquer treinador, isto é a minha opinião, qualquer treinador que treinar o Sporting, a exigência é de ser campeão. Concordo. Não há outra meio, não há outra ideia. Isto é a forma de avançar. Sempre. Já estamos mesmo na reta final. Quando se soube da notícia que ia ser treinador do Sporting, muitos críticos o criticaram, passa a redundância, por ter assinado pelo Sporting quando o Sporting ainda tinha um treinador para todos os efeitos e acusaram até de falta de ética. Que resposta é que dá a esses críticos? Eu não dou resposta nenhuma a nenhum queridos. Aquilo que eu posso dizer é que isso na prática, não é? Isso na prática, eu fui contratado pelo Sporting quando a época acabou. Quando a época acabou, a época desportiva. Não é? E, portanto, todos os treinadores, depois da época, têm conversações com os clubes nos quais, quando o querem, que foi o caso do Sporting. Portanto, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque se nós vamos falar nisso, eu podia dar aqui factos exatamente iguais, não é? Que acontecem com todos os treinadores. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Acho que da minha parte não teve nada deselegante porque o campeonato tinha acabado. Mas não é da parte do treinador. Eu concordo com o Jesus. Estamos a terminar. Sim, mas eu concordo totalmente com o Jesus porque as coisas estavam definidas. Quando as coisas estão definidas, o treinador do Sporting não fica. O Jesus estava livre, portanto, concordo totalmente, porque, eram coisas concretas e não tem nada a ver. A diferença é que o outro lado não estava resolvido. Essa não, que é resolvido que não fica no Sporting. Agora tem que resolver o problema. Já está Meus senhores, o nosso tempo bem, terminou. Jorge, muito obrigado pela sua presença. O Playoff regressa no próximo dia 2 de agosto, mas deixo-lhe o resultado final do televoto. A questão era a seguinte: com Jorge Jesus, o Sporting é o mais forte candidato ao título. Ora, 51% considera que sim, 42% considera que é o Benfica, 7% considera que é o Futebol Clube do Porto. Esportistas a votar, Máquina do Benfica que não trabalhou. Foi o Playoff. Boas férias.